Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimentos às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 15. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Reis 12. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, porque todo o Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. E chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão no Egito, onde ainda estava refugiado para escapar à face do rei Salomão. Mandaram, pois, buscá-lo no Egito, onde habitava. Então Jeroboão foi com toda a Assembleia de Israel e disseram a Roboão: Teu pai impôs-nos um jugo pesado. Ele respondeu-lhes: Ide-vos e voltai à minha presença dentro de 3 dias, e o povo retirou-se. O rei Roboão consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão durante a sua vida, disse-lhes: Que me aconselhais responder a esse povo? Se hoje fores amável com esse povo, responderam-lhe, e cederes, se lhe falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. O rei, porém, deixando de lado o conselho dos anciãos, foi consultar os jovens que tinham crescido com ele e eram seus familiares. Disse-lhes: E vós, que me aconselhais responder ao povo? Ele pede-me que eu alivie o jugo que lhe impôs meu pai. Os jovens que tinham crescido com ele, responderam-lhe: Assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai tornou o nosso jugo pesado. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o 3º dia, Jeroboão, seguido de uma grande multidão, apresentou-se diante de Roboão, pois ele dissera: Voltai a mim dentro de 3 dias. O rei falou com dureza ao povo, sem fazer caso algum do conselho dos anciãos. Respondeu ao povo como lhe aconselharam os jovens: Meu pai impôs-vos um jugo pesado? Pois eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites? Pois eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não atendeu ao povo, porque assim o dispusera o Senhor, para realizar a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías, de Silo. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: Que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Isaí? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. O rei Roboão enviou Adurão, superintendente dos trabalhos, mas os israelitas apedrejaram-no e ele morreu. O rei subiu então precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no à sua assembleia e aclamaram-no rei de todo o Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Roboão, quando chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros de Escol, a fim de pelejar contra a casa de Israel, e restituir todo o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas Deus falou a Semeias, homem de Deus. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá e de Benjamim, e a todo o resto do povo, dizia-lhes: Eis o que diz o Senhor. Não façais guerra aos vossos irmãos, os israelitas, volte cada um para a sua casa, tudo isto se fez por minha vontade. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como lhes ordenara. Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeroboão construiu Siquém na montanha de Efraim, e residiu ali, depois deixou Siquém para edificar Fanuel. E disse consigo mesmo: Pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi. Se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor,
e o seu coração se voltar para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, matar-me-ão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos, onde estabeleceu como sacerdotes homens tirados do meio do povo, e que não eram levitas. Instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar, fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha mandado fazer, estabeleceu igualmente em Betel sacerdotes para os lugares altos que tinha edificado. No 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que tinha escolhido a seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas, subiu ao altar para queimar o incenso. 1 Reis 13. O homem de Deus que veio de Judá. Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar o incenso, eis que sobreveio um homem de Deus, vindo de Judá por ordem do Senhor. Este se pôs a clamar contra o altar da parte do Senhor, nestes termos: altar, altar, eis o que diz o Senhor, na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ao mesmo tempo anunciou o homem de Deus um prodígio, dizendo: eis a prova de que é o Senhor quem fala, o altar vai se fender e a cinza que está por cima se derramará por terra. Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei Jeroboão levantou a mão do altar, e disse: prendei-o. Secou-se-lhe, porém, a mão que estendera contra o homem, de modo que não a pôde trazer a si. O altar fendeu-se e espalhou-se a cinza que estava sobre ele, assim como o dissera o homem de Deus da parte do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: aplaca o Senhor, teu Deus, e roga por mim para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor, e o rei pôde trazer de novo a si a mão, que se tornou tal como era antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para restaurar as tuas forças, e dar-te-ei um presente. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses a metade de tua casa, eu não iria contigo, não comerei pão, nem beberei água nesse lugar. Porque o Senhor me ordenou que não comesse pão, nem bebesse água, e tampouco voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Partiu, pois, de Betel por outro caminho e não tomou aquele por onde viera. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e o que ele dissera ao rei. O pai disse-lhes: por onde se foi ele? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus vindo de Judá, ao partir. Ele disse aos seus filhos: selai o meu jumento. Tendo ele selado, montou nele o profeta. E partiu em busca do homem de Deus, encontrou-o sentado ao pé de um terebinto, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: vem comigo para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Mas eu sou também profeta como tu, insistiu o outro. Ora, um anjo me falou da parte do Senhor: leva-o contigo à tua casa e dá-lhe de comer. Era mentira. O homem de Deus voltou com ele e comeu em sua casa. Enquanto estavam à mesa, o Senhor falou ao profeta que o tinha feito voltar. E este interpelou o homem de Deus, vindo de Judá, nestes termos: eis o que diz o Senhor: desobedeceste a palavra do Senhor e não cumpriste a ordem que o Senhor, teu Deus, te havia dado.
Voltaste e comeste num lugar do qual Deus te dissera: não comerás pão ali, nem beberás água, por isso teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais. Depois de ter comido, o velho profeta mandou selar um jumento para o seu hóspede, e este partiu. Enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão, que o matou. Seu cadáver ficou estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isto, o velho profeta, que tinha levado à sua casa o homem de Deus, exclamou: é o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor. E disse em seguida aos seus filhos: selai o meu jumento. Eles selaram-no. O profeta partiu, e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, pô-lo em cima do seu jumento, e levou-o para a cidade a fim de pranteá-lo e dar-lhe sepultura. Depositou-o em seu próprio túmulo, e pranteou-o, dizendo: ai, meu irmão! Depois do enterro disse o ancião aos seus filhos: quando eu morrer, sepultar-me-eis no túmulo onde repousa o homem de Deus. Porque se cumprirá a ameaça que ele fez da parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os templos dos lugares altos das cidades da Samaria. Depois dessas coisas, Jeroboão não se converteu de sua péssima vida, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-los sacerdotes dos lugares altos. A todo o que desejasse, investia no cargo sacerdotal e o estabelecia nos lugares altos. Isto tornou-se para a casa de Jeroboão uma ocasião de pecado, que causou a sua perda e o seu extermínio da face da terra. 1 Reis 14. Por aquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão disse à sua mulher: disfarça-te, para que não conheçam que és minha mulher, e vai a Silo, onde está o profeta Aías, o qual me predisse que eu reinaria sobre este povo. Toma contigo 10 pães, bolos e um pote de mel, e vai ter com ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Assim fez a mulher de Jeroboão, pôs-se a caminho para Silo, e foi à casa de Aías. Este já não podia ver, porque a velhice lhe tinha obscurecido os olhos. Mas o Senhor disse-lhe: eis que aí vem a mulher de Jeroboão para consultar-te a respeito de seu filho doente. Dir-lhe-ás isto e isto. Ao chegar, ela se fará passar por outra. Ouvindo o ruído dos seus passos, ao entrar pela porta, Aías disse-lhe: entra, mulher de Jeroboão. Vai e dize a Jeroboão: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: elevei-te do meio do povo, para fazer de ti o príncipe de meu povo de Israel. Dividi o reino da casa de Davi para dar-te uma parte. Tu, porém, não seguiste o exemplo de meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e me seguia de todo o seu coração, fazendo sempre o que me era agradável. Fizeste maiores males que todos os que te precederam, e chegaste até a fazer para ti deuses estranhos e figuras fundidas, provocando a minha ira. Por isso farei vir males maiores sobre a casa de Jeroboão. Todo membro da casa de Jeroboão que morrer na cidade será devorado pelos cães. Volta, pois, para a tua casa. Logo que puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo o Israel o chorará e o sepultará, porque este será o único da família de Jeroboão que terá uma sepultura, visto ter sido o único desta família em quem o Senhor, Deus de Israel, encontrou algo de bom. O Senhor suscitará em Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão, mas que digo? Isto já acontece. O Senhor vai ferir Israel, como o caniço é levado pelas águas, assim o Senhor os tirará dessa boa terra que ele deu aos seus pais e os dispersará para além do Eufrates, porque fabricaram para si ídolos que provocam a cólera do Senhor. O Senhor abandonara Israel, por causa dos pecados de Jeroboão,
que pecou e arrastou também Israel ao seu pecado. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Ao entrar em Terça, no momento em que entrava pela porta da casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo o Israel o pranteou, assim como o Senhor o predisse pelo seu servo, o profeta Aías. O resto das ações de Jeroboão, a história de suas campanhas e de seu governo, tudo isto está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. O seu reinado durou 22 anos. Depois disso, adormeceu com seus pais, e seu filho Nadab sucedeu-lhe no trono. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. O povo de Judá fez o mal diante do Senhor, e com os seus pecados excitaram-lhe o zelo mais do que tinham feito os seus pais. Edificaram para si lugares altos, estelas e ídolos a Será sobre todas as colinas e debaixo de tudo que fosse árvore verde. Até prostitutas, sagradas, houve na terra. Imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. E tomou os tesouros do templo do Senhor, os do palácio real, roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Em sua substituição, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze, e os entregou aos chefes da guarda da porta do palácio real. Cada vez que o rei se dirigia ao templo do Senhor, os guardas levavam esses escudos. O resto da história de Roboão e seus atos, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Jeroboão e Roboão estiveram continuamente em hostilidades. Roboão adormeceu com os seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Seu filho Abião sucedeu-lhe no trono. 1 Reis 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maca, filha de Absalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como o de seu pai Davi. Todavia, o Senhor, seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém, deu-lhe um filho que lhe sucedeu, e deixou subsistir Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias, o Hiteu. Houve hostilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante toda a sua vida. O resto da história de Abião e seus atos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe no trono. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Expulsou da terra as prostitutas, sagradas, e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe Maca, por ter feito essa vergonha de Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou-o no vale de Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Pôs no templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a prata, o ouro e os utensílios. Asa e Baasa, rei de Israel, guerrearam-se mutuamente durante toda a sua vida. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá.
a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e o ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, pô-los nas mãos de seus servos que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Rezion, rei da Síria, que residia em Damasco, com esta mensagem: façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro, e peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Tersa. Então o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção de ninguém, para tirar as pedras e a madeira de que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabá de Benjamim e Masfá. O resto da história de Asa, seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Com a velhice sobreveio-lhe a gota nos pés. Adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. No segundo ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, reinou 2 anos em Israel. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, imitou o seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele, e assassinou-o diante de Gebetom dos filisteus, no tempo em que Nadab e todo o Israel sitiavam essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva, exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor pelo seu servo Aías, de Silo. Por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor, Deus de Israel. O resto da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Asa e Baasa, rei de Israel, guerrearam-se mutuamente durante todo o tempo de sua vida. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de Israel, residia em Tersa, e reinou 24 anos. Baasa fez o mal diante do Senhor. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, nos capítulos 16, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Paz e bênçãos a todos.